Sejamos sinceros, pântanos são realmente ameaçadores. Mesmo sem nenhum histórico de incidentes bem desagradáveis ou criptídeos. Esses lugares realmente úmidos e muito sombrios parecem inspirar o pavor em qualquer pessoa que os veja. Mas como você verá nesse vídeo em breve, existem muitas outras coisas que você deve temer do que apenas as águas turvas que ameaçam engolir todos os que se atrevem a entrar nelas, ou os olhos brilhantes que parecem segui-lo por entre todas as árvores. De algumas bonecas misteriosas com segredos ainda mais misteriosos a algumas criaturas lendárias dos pântanos da Carolina do Sul, vem comigo nesse episódio inusitado de algumas coisas aterrorizantes encontradas nos pântanos. As Irmãs de Chucky. Em outubro do ano de 2014, quando o vice-chefe chamado Joe Sedinger ficou bem curioso quando teve um vislumbre de algo que parecia com duas bonecas de porcelana, ao passar pelos pântanos à beira da estrada de Bear Creek Swamp, no Alabama. Ele não prestou muita atenção. Foi só apenas alguns dias depois que ele começou a receber algumas ligações de moradores muito assustados, reclamando sobre essas mesmas bonecas que ele tinha visto antes. Foi então que Joe percebeu que deveria ter dado mais atenção a essas bonecas. Então, o que tornou essas bonecas tão inquietantes dessa maneira? Bem, quando Joe e seus colegas oficiais deram uma olhada um pouco mais de perto, eles recuperaram não apenas algumas, e sim 21 bonecas gigantescas da água. E todas elas estavam misteriosamente espetadas em estacas de bambu. A maioria das bonecas eram feitas de porcelana, e muitas tinham seus rostos cobertos com o que parecia ser tinta spray branca. Mesmo que Joe pensasse que era provável ser apenas uma brincadeira, ele não pôde deixar de ficar muito assustado com a descoberta. Especialmente porque o Bear Creek Swamp tinha uma certa reputação em relação ao bizarro e sinistro. Muitos moradores frequentemente relatavam ouvir estrondos altos vindos das profundezas do pântano. E como um rito de passagem, inúmeras gerações de adolescentes entravam à noite procurando por criaturas e espíritos raivosos, que eram bem conhecidos pelos locais como Haunts, que dizem vagar pela área enevoada. No final, no entanto, ninguém se apresentou para coletar as suas bonecas, e Joe registrou o incidente sob um dos mistérios mais estranhos, assustadores e não resolvidos de toda essa região. Mas o Alabama não é o único lugar com um problema assustador de bonecas em seus pântanos. Uma outra cidade com um mistério relacionado a bonecas é o pequeno assentamento australiano chamado Lucinda, onde todos os seus 406 moradores há muito tempo têm medo de uma certa boneca assombrada, empoleirada em um balanço próximo, em um pântano nas proximidades. Muitos dos moradores acreditam que a boneca é um prenúncio de má sorte, e que mesmo dizer um olá super rápido seria o suficiente para garantir algumas viagens de pesca bem fracassadas e problemas de motor perigosíssimos para barcos que se dirigem para o mar nas proximidades. Agora, como aquela boneca acabou chegando ali, ninguém realmente tem certeza, e a maioria das pessoas é muito cautelosa para investigar a situação mais de perto. Dito isso, algumas pessoas afirmam que a boneca foi colocada lá por um casal de idosos que simplesmente queria adicionar um toque de cor ao pântano ao redor. Uma boa ideia, com toda certeza, mas para quem encontrar essa boneca empoleirada em um balanço no meio de um pântano muito assustador, eu tenho a sensação de que a única cor adicionada às suas vidas seria um toque de marrom em suas calças. Descoberta de Everglade. Em outubro de 2020, os caçadores de cobras Ryan Osborne e Kevin Pavlidis estavam se preparando para um árduo dia de trabalho de rastreamento e captura de pitons birmanesas nos pântanos de Everglades, na Flórida. A espécie que se estabeleceu na Flórida como resultado de animais de estimação fugitivos e soltos não tem nenhum tipo de predador natural nessa área. E é por isso que a população desses animais acabou disparando nos últimos anos, dizimando espécies nativas de plantas e animais. Agora, Ryan e Kevin com certeza sabiam que se conseguissem pegar apenas uma cobra, poderiam ganhar até $150 como forma de recompensa pela captura. Dinheiro fácil, se você tem culhões para o trabalho. Ryan e Kevin estavam cavando ao longo do L28 Tieback, um canal a cerca de 56 km a oeste de Miami, quando um pouco antes da meia-noite avistaram uma cobra fêmea incrivelmente longa se esgueirando pelas águas pantanosas. Kevin, que nunca tinha visto uma cobra tão grande, não conseguiu evitar que suas mãos tremessem enquanto a perseguiam. Com muito cuidado para não assustar a cobra espirrando a água, Ryan segurou a sua cauda enquanto Kevin tentava controlar a sua cabeça.
A cobra imediatamente começou a se contorcer e foi necessária toda a força do par para impedir que a Piton se libertasse e potencialmente se envolvesse ao redor de algum deles. Finalmente, assim que eles conseguiram puxar a fera escorregadia para fora daquele canal, Ryan e Kevin pararam por um momento para se deleitar com o tamanho gigantesco. Depois disso, eles decidiram pesar essa cobra, que tinha um peso absurdo de 47 quilos. E o comprimento dessa cobra absurda era simplesmente de 6 metros. Na verdade, ela quebrou o recorde mundial de ser a piton birmanesa mais longa já capturada na Flórida. Por mais impressionante e ao mesmo tempo horripilante que essa piton recordista seja, ela, na verdade, é apenas uma das outras 5.000 pitons birmanesas que foram removidas dos Everglades entre os anos de 2017 e 2020. Portanto, se algum dia você acabar nas águas de algum pântano na Flórida e de repente sentir alguma coisa incrivelmente grande, malvada e escamosa roçando nos seus pés, pode não ser apenas um jacaré. O assobiador. Quando tinha 8 anos de idade, o usuário do Reddit chamado BingBong1234 adorava passear tarde da noite com sua mãe e o cachorro da família. As ruas do local eram bem quietas, a maior parte do tempo, e com o seu bairro localizado nas margens suburbanas de Lansing, em Michigan, e margeando um pântano incrivelmente sombrio. Em uma noite em particular, por volta das 23 horas, enquanto Bing Bong e sua mãe estavam caminhando pela beira do pântano, um barulho incrivelmente estranho acabou ecoando no ar. O som parecia ser de um assobio. A princípio, o Hector pensou que fosse um pássaro, mas tinha alguma coisa naquele som que fazia parecer distintamente humano. Mas quem será que poderia estar à espreita nas profundezas escuras do pântano, totalmente sozinho, a essa hora da noite? O tom daquele assobio continuou a subir e descer, e enquanto isso acontecia, Bing Bong percebeu que sua mãe estava visivelmente muito preocupada. Ela agarrou ele pela mão e levou os dois para casa imediatamente, e fez isso sem dar explicação alguma para ele. E aos 8 anos de idade, Bing Bong nem pensou em perguntar. 2 anos se passaram, e com um incidente perdido em sua mente, o Hector decidiu levar o seu cachorro para um passeio mais uma vez à noite. Só que dessa vez, ele foi sozinho. Ele terminou a caminhada sem muitas dificuldades, mas assim que ele começou a passar por um ponto bem específico na beira do pântano, ele começou a ouvir de novo. Era aquele assobio. Assim que o som chegou a seus ouvidos, um calafrio começou a percorrer a sua espinha. Bing Bong na hora voltou para sua casa e se certificou de nunca mais passar por aquele local no escuro de novo. Por um período de mais de 10 anos, o Redditor realmente conseguiu se livrar das garras daquele assobiador misterioso. Até uma noite de muita neblina, quando ele tinha 24 anos de idade. Tendo se mudado recentemente de Michigan para Dakota do Sul, Bing Bong e sua namorada decidiram passar o dia da independência acampando ao longo da margem do rio Missouri. Ali eles poderiam ficar bem relaxados e assistir aos fogos de artifício. Para as festividades, a polícia havia tirado todos os barcos do rio. Então, Hector, sendo um cinegrafista, decidiu aproveitar essa oportunidade e filmar um pouquinho as águas calmas e totalmente vazias. Só que parecia que nem todos os barcos haviam obedecido a essa ordem de proibição de navegação. Em algum lugar daquele lago incrivelmente sombrio, o Hector começou a ouvir o som inconfundível de um remo metodicamente entrando e saindo de dentro da água. Ele cerrou seus olhos na escuridão crescente e conseguiu distinguir uma figura conduzindo uma canoa a mais ou menos uns metros de distância da costa que estavam. Sem se importar muito, Bing Bong continuou filmando o lago, até que de repente ele ouviu uma coisa que o deixou totalmente congelado, cheio de arrepios. Um assobio muito lento e bem misterioso. Era exatamente o mesmo assobio que ele tinha ouvido todos aqueles anos atrás. Incapaz de distinguir o rosto do assobiador naquela escuridão, Bing Bong tentou ser racional sobre tudo isso. Não poderia ser o mesmo assobiador. Seria totalmente impossível, não é mesmo? Bem, o que aconteceu a seguir acabou convencendo ele. Quando o assobiador se alinhou com Bing Bong no lago, ele de repente parou de remar, se virou para ele e soltou o seu som característico uma outra vez. Momentos se passaram e o assobiador não movia um músculo. Somente quando o Hector se levantou e gritou direto para ele, perguntando quem era,
Ele se virou e começou a remar para fora de vista. Estava escuro demais para Bing Bong capturar grande parte da pessoa real na canoa, mas ele conseguiu gravar o assobio antes que a pessoa desaparecesse completamente. Olha só isso. You whistling? Is it you? Assustador, não é? Será que tudo isso foi apenas coincidência? Ou será que o assobiador, quem quer que ele seja, ou o que quer que ele fosse, seguiu aquele Redditor todo o caminho desde Michigan? Até o dia de hoje, Bing Bong odeia absolutamente sair no escuro, com muito medo de encontrar esse assobiador mais uma vez. Com entidades demoníacas assobiando sendo um tema recorrente como arautos da morte em várias lendas folclóricas ao redor do mundo, o medo dele com certeza é bem compreensível. Mas e você, o que acha? Todos nós deveríamos estar atentos ao assobiador? Ou será que Bing Bong é apenas paranoico? Ou pior, apenas mais um mentiroso na internet? Diz aí pra mim nos comentários. Homem-Lagarto de Bishopville. Às 2h da manhã de 29 de junho de 1988, Christopher Davis, com 17 anos, estava voltando do trabalho para casa, em Bishopville, Carolina do Sul, quando seu pneu estourou no meio da estrada, à beira do Escape or Swamp. Christopher saiu do carro para trocar o pneu, quando começou a ouvir o que parecia ser alguém correndo, cada vez mais alto. Foi então que, de repente, do meio da escuridão, a coisa emergiu. Uma criatura humanoide com 2 metros de altura, e olhos vermelhos parecendo que estavam em chamas, pele verde escamosa e com garras longas e pretas. Christopher pulou em seu carro por segurança, mas a criatura, parecida com um lagarto, começou a atacá-lo, arrancando o espelho e depois o teto. Incapaz de entrar no veículo, a criatura se cansou e saiu correndo, deixando Christopher vivo para contar essa história. E essa foi a história que o jovem com 17 anos contou imediatamente ao departamento do xerife do condado de Lee, que sem nenhuma surpresa não o levou muito a sério. Mas isso foi até que o Homem-Lagarto começou a atacar de novo. Durante o verão, cada vez mais carros, a maioria deles vagos, felizmente, foram atacados nas proximidades de Scrape or Swamp. A polícia chegou várias vezes para encontrar para-choques arrancados, antenas dobradas e alguns arranhões misteriosos bem fundos na lataria dos carros. Não demorou muito para que mais pessoas relatassem ter visto um homem enorme e escamoso à espreita no pântano. E é claro que a mídia absorveu completamente essas histórias. A estação de rádio local, chamada WCOS, até ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem conseguisse capturar essa criatura viva. Mas, no entanto, quando foi chegando o inverno, os avistamentos do Homem-Lagarto simplesmente pararam. Parecia que o seu reinado de terror durante o verão finalmente havia acabado. Embora a figura lendária tenha reaparecido brevemente ao longo das décadas que se passaram, com avistamentos ocasionais e um punhado de ataques de veículos sendo relatados. E tudo isso sempre acontecia nas proximidades dos pântanos de Bishopville. Os visitantes de Escape or Swamp são incentivados a permanecer muito vigilantes até os dias de hoje, apenas para o caso do Homem-Lagarto de Bishopville decidir mostrar o seu rosto. Portanto, se você mora nessa área, acho bom você ficar com os olhos abertos. Se o Homem-Lagarto é de verdade ou apenas um adolescente que adora brincadeiras fantasiado, ou mesmo algum tipo de jacaré super deformado, encontrar esse bicho despreparado com certeza não parece muito divertido. Antes de entrarmos nas águas turvas da próxima descoberta aterrorizante do pântano, por que não tirar um momento para dar um joinha nesse vídeo? E não se esqueça de se inscrever no Fala Sério, para não perder nenhum dos meus conteúdos incríveis. Agora espero que você esteja com botas de chuva, porque tudo vai ficar bem lamacento. Parado no tempo. Na primavera de 2012, os turistas de Séné, uma reserva natural localizada na França, ficaram horrorizados quando 2 figuras incrivelmente assustadoras aparentemente apareceram do nada em um dos pântanos localizados nessa área. As criaturas eram pálidas, magras e esguias, e pareciam estar congeladas no tempo. E com a mesma rapidez com que apareceram, as criaturas simplesmente sumiram. Isso foi até julho do ano de 2016, quando essas criaturas decidiram voltar, só que dessa vez com mais alguns amigos, 6 deles para ser exato. Então, de onde vieram essas criaturas esculturais? E o mais importante, o que elas faziam nos pântanos da França?
Bem, por mais reais que as criaturas pareçam, elas foram de fato projetadas e feitas à mão pela escultora e artista francesa, chamada Sophie Prestigiacomo, para refletir a relação muitas vezes complicada da humanidade com a natureza. Cada uma dessas figuras é modelada em estruturas de ferro com lama e algas, que depois de um processo de secagem, ficam com uma aparência de pele humana. Com o tempo, à medida que as figuras começam a se decompor lentamente, essa pele replicada começa a mudar de cor e textura. Isso permite que as esculturas se misturem perfeitamente com a paisagem orgânica. Mesmo que certamente haja uma aparência inquietante e parecida com um criptídeo no design dessas criaturas de pântano de Sophie, essa natureza cambiante lhes dá uma certa beleza, não é mesmo? Isso é, se você acha atraente alguns pedaços soltos de pele suja de água do pântano. Com certeza, uma obra-prima. Sirenes do Pântano. Pouco depois de ingressar nas Forças Armadas, o usuário do Reddit chamado HK Fuck At foi implantado em um exercício de campo de 2 a 4 semanas, localizado nos pântanos do sul dos Estados Unidos. Em sua 6ª noite no pântano, o Redditor e seu esquadrão estavam simplesmente cochilando, quando um som incrivelmente arrepiante começou a ecoar de algum lugar na floresta. O som parecia mais uma mistura entre um rugido e um grito, e não soava como nenhum animal que qualquer um deles já ouviu antes na vida. Todos eles decidiram se levantar, e assim que fizeram isso, o pântano inteiro ao redor ficou em silêncio. Os sapos pararam de coachar, e os grilos pararam de gorjear. O único som que restava era aquele grito horripilante, que ficava cada vez mais alto. Depois de alguns momentos, de repente, luzes estranhas começaram a aparecer ao longe. O Redditor já estava cansado. Pensando que era apenas alguém fazendo brincadeiras, ele e os outros 2 soldados foram em direção às luzes, enquanto o resto ficou para trás no acampamento. Mas quanto mais HK caminhava, ele percebeu que as luzes não estavam se aproximando, e o chão estava começando a ficar muito pantanoso para se andar. De certa forma, ele sentiu como se estivessem sendo colocados em transe, sendo atraídos para aquelas luzes como se fossem marinheiros enfeitiçados por sereias. Isso começou a incomodar tanto HK, que ele decidiu parar os 2 soldados que estavam seguindo ele, e os 3 imediatamente se viraram para voltar. Apenas a uns 6 metros de distância deles, o rugido ensurdecedor mais uma vez começou a ecoar na escuridão, na área alagada do pântano, de onde eles acabaram de se retirar. Os soldados se viraram e assistiram em terror, enquanto as luzes distantes começaram a viajar cada vez mais alto no céu, como se fosse alguém escalando uma árvore em um ritmo de relâmpago. Mas em apenas um momento, tanto as luzes quanto o rugido simplesmente desapareceram, e o ruído de fundo habitual voltou lentamente ao pântano, como se nada tivesse acontecido. Sem nenhum tipo de explicação racional para o que havia acontecido, tudo o que os soldados podiam fazer era tentar voltar a dormir. Exceto que HK não conseguia tirar esse incidente de sua cabeça. Quando ele verificou o mapa da área em uma ocasião posterior, ele notou que as luzes estavam em uma parte do pântano que, após as fortes chuvas que haviam experimentado na época, estaria inacessível aos seres humanos no momento. Então, como foi que ele conseguiu ficar vagando no escuro naquela noite? Se a ideia de algumas explicações paranormais começaram a flutuar em sua cabeça, uma explicação pode ter sido os Will-O-Wisps, que são luzes fantasmas do folclore inglês e europeu, que são supostamente vistas pelos viajantes durante a noite, especialmente sobre pântanos daquele tipo. Esses Will-O-Wisps são conhecidos por serem impossíveis de se pegar, e segundo o folclore europeu, elas supostamente atraem viajantes para sua morte. Mesmo que essa lenda esteja alinhada com o motivo pelo qual o Redditor não conseguiu alcançar as luzes e porque ele se sentiu totalmente fascinado por elas, também há uma explicação um pouco mais científica, que é igualmente intrigante. Na ciência moderna, é geralmente aceito que o fenômeno do fogo-fato, que as pessoas ocasionalmente revelam ter visto, na verdade é causada pela oxidação da fosfina, de fosfano e também do metano, todos compostos que são produzidos por plantas em decomposição, que por sinal estão em abundância em pântanos. Como as misturas de fosfina e de fosfano podem se inflamar espontaneamente em contato com o oxigênio,
Apenas algumas pequenas quantidades são necessárias para acender o muito mais abundante metano e criar fogos flutuantes e brilhantes temporários, fogos fátuos, ou will-o-wisps. Agora, mesmo que isso possa explicar essas luzes, e quanto àquele som terrível? O meu melhor palpite é que provavelmente era apenas um puma. Aqui vai um pequeno clipe de como esses animais rugem. Parece apropriado, não é? Mas mesmo que possa haver uma explicação bem racional para o que esse Redditor encontrou, eu com certeza admito que eu também ficaria incrivelmente apavorado se eu ouvisse esse som e visse essas visões. Tudo isso à noite no meio de um pântano. 2. É uma multidão. Em julho do ano de 2020, Peter Joyce, um canoísta muito experiente, estava se divertindo bastante flutuando em uma seção do rio Waccamaw, Carolina do Norte. E esse rio era um que ele nunca havia explorado antes. Mas foi bem de repente que a sua aventura dos sonhos acabou se transformando em nada menos do que um pesadelo. Enquanto ele remava rio abaixo, observando o pântano ao redor e sua vida selvagem, Peter começou a ouvir o que inicialmente pensou ser um peixe pulando à sua esquerda. Bem, vamos dizer apenas que, com certeza, não era um peixe. Olha só isso. Aquela coisa que atacou ele e derrubou seu caiaque era um jacaré. Durante todo esse incidente, Peter disse que sua mente estava totalmente em branco. Ele não conseguia fazer nada quando o jacaré atacou ele, nem quando atingiu a lateral de seu caiaque. Felizmente, ele conseguiu se agarrar a um galho para se apoiar, e de alguma forma, ele conseguiu voltar para o caiaque antes de virar almoço de jacaré. Mas embora Peter teve a sorte de sair desse incidente sem nenhum arranhão, isso deixou uma marca bastante profunda em sua mente. Ao longo de inúmeros anos de caiaque no rio, Peter já tinha visto muitos jacarés espirrando e fazendo barulho na água, mas ele com certeza nunca foi atacado por um jacaré dessa maneira. É provável que esse jacaré em particular só ficou agressivo dessa maneira porque era época de acasalamento, como é típico nessa região dos Estados Unidos de junho ao início de julho. E mesmo que Peter nunca tenha explorado por completo aquela seção do rio antes de ser atacado, ele pretende voltar naquele lugar mesmo assim. Só que dessa vez, ele com certeza vai tentar escolher uma época do ano em que não tenha tantas chances de irritar um jacaré. Mãos enlameadas. Na década de 1990, a usuária do Reddit chamada Annie Oakley e seu marido estavam hospedados com seus sogros em um pântano arborizado de 11 acres, enquanto o casal estava esperando que seu lugar ficasse pronto para morar. Como seu marido não sabia dirigir, Annie tinha que levá-lo regularmente para o turno da meia-noite, em um restaurante no turno próximo. Só que por mais que ela geralmente adorasse sair depois que escurecesse, havia alguma coisa naquela propriedade de seus sogros que dava arrepios na Redditor. Uma certa noite, quando seu marido estava no trabalho, Annie acidentalmente se trancou fora de casa. E com os seus sogros ausentes durante toda a noite, ela decidiu apenas dormir em seu carro. Mas, no entanto, mais ou menos umas 3 da madrugada, ela simplesmente acordou com seu coração inexplicavelmente super acelerado e seu cabelo de pé. Era como se ela tivesse acabado de acordar de um pesadelo horrível, só que dessa vez ela não conseguia se lembrar. Assim que ela estava começando a voltar para a realidade, quando de repente ela ouviu alguma coisa do lado de fora. O som de algo arrastando no cascalho e algumas leves batidas no exterior de seu carro. Ela começou a olhar freneticamente pela janela, mas simplesmente não conseguia ver no escuro. Será que poderia ser um animal à espreita lá fora? Ou será que poderia ser algo ainda mais sinistro? Annie tentou assustar o visitante indesejado, acendendo os faróis de seu carro, mas os sons de movimento lá fora simplesmente não paravam. Isso aconteceu com ela até pouco antes do nascer do sol, quando Annie finalmente saiu para pegar o seu parceiro no restaurante. Mas só porque a noite acabou, não significava que os seus problemas já estavam no passado. Assim que Annie chegou ao restaurante, ela simplesmente correu para dentro, ainda se sentindo totalmente nervosa. Só que quando ela voltou para o carro com seu marido,
ela encontrou ele salpicado de marcas de mãos totalmente enlameadas. E algumas ainda tinham manchas de plantas aquáticas como lentilha presas. No momento em que seu marido viu isso, ele ficou totalmente branco como um lençol. Parece que essa não era a primeira vez que algo assim acontecia. Quando criança, ele estava acampando fora com seus irmãos uma noite, quando algo começou a se arrastar para a área ao redor de suas barracas e deixou essas marcas de mãos enlameadas e cheias de lentilha por tudo. O marido de Annie achou que a coincidência era grande demais para ser ignorada e insistiu que ficasse no restaurante até que estivesse mais claro lá fora. Desde aquele dia, Annie nunca mais saiu depois de escurecer enquanto estava com seus sogros. E ela não era a única. Anos depois, a filha de 5 anos de idade de Annie começou a recusar festas do pijama na casa de sua avó, porque estava com muito medo do monstro que tinha visto no pântano certa noite. Então, ou os sogros da Redditor têm uma longa sequência de brincadeiras de mau gosto, ou existe alguma criatura de mãos enlameadas, natural ou não, se esgueirando por aí nos pântanos. De qualquer forma, não tenho certeza se eu gostaria de passar uma noite lá para dar o que quer que aquilo seja, o tratamento do National Geographic. Você gostaria? Mas e você? Já fez alguma descoberta assustadora em algum pântano por aí? Diz pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.